No vídeo passado, nós concluímos que a onipotência resulta no determinismo. No vídeo de hoje, nós vamos estar vendo alguns dos efeitos que os poderes não empíricos podem resultar. Enfim, poderíamos resumir que esses efeitos seriam, de fato, alterações numéricas por contas caóticas. Essas alterações numéricas por contas caóticas são estabelecidas por magnificência e elas são viabilizadas através das propriedades caóticas em relação ao contraste, a contraposição que existe entre o finito e o infinito. Quando se compara o finito com o infinito, se tem uma relação caótica. Consideremos uma unidade que pode ser chamada de uma unidade finita. Se pudéssemos estar dividindo essa unidade por infinito, teríamos aí uma outra unidade, seria chamada de unidade mínima universal, também chamada de infinitesimal, seria o 1 dividido pelo infinito. A partir daí, podemos estar estabelecendo uma porção de outros patamares de relações caóticas, pois, como vocês podem estar vendo aí, por regra de 3, nós temos que, proporção regra de 3, nós percebemos que o que é infinitamente maior do que o infinito é o infinito ao quadrado. Isso porque 1 dividido por infinito é igual a infinito dividido por infinito ao quadrado. E essa unidade mínima universal é infinitamente pequena, mas é diferente de zero. A partir daí, podemos estar concluindo que existe uma variabilidade, ela está pendente à magnificência no seguinte aspecto, porque uma unidade mínima universal poderia ser comparada com 2 unidades mínimas universais, ou 3, ou 1000, 1 milhão, até finitas unidades mínimas universais. Podemos então estar igualando números de forma caótica. E não só números que são infinitamente pequenos, como essas unidades mínimas universais, mas também números finitos. Por exemplo, se tivéssemos 2 átomos, poderiam ser 3, 4, 5, enfim, até coisas infinitamente grandes, porque temos que o que é infinitamente maior do que o finito é o infinito, e o que é infinitamente maior do que o infinito é o infinito ao quadrado. Se considerarmos os patamares das relações caóticas, podemos estar percebendo que a raiz quadrada do infinito fica na transição entre o finito e o infinito. Temos então uma escala de 7 patamares de relações caóticas. Porque, como vimos, por regra de 3, nós chegamos que o infinito ao quadrado é infinitamente maior do que o infinito. Essa escala de 7 patamares está apresentada aí no vídeo. Na natureza, nós podemos encontrar relações caóticas também. É comum a gente estar vendo no dia a dia coisas, por exemplo, a luz, a eletricidade, o elétron é praticamente sem massa, ele tem uma massa desprezível. Está entre o que é infinitamente pequeno e o que é finito. Porém, a velocidade da luz é infinitamente alta, ou como dizem, quase infinita, está também na transição entre o que é finito e o infinito. A própria luz, ela adquire esse aspecto de extremos, extremamente alto
que é a velocidade extremamente pequeno, que seria se considerarmos a massa do elétron. E podemos estar vendo a proporção que elas adquirem através dessa imagem que vocês estão vendo no vídeo. Consideremos então que a velocidade da luz seria a raiz quadrada do infinito, ou seja, a transição entre o finito e o infinito. E o elétron seria exatamente o inverso, tá? 1 dividido pela raiz quadrada do infinito, que seria exatamente a raiz quadrada da unidade mínima universal. Outra situação que nós podemos estar encontrando essas relações caóticas, essas relações com o infinito, seria a mente dos seres humanos. Na verdade, como a mente dos seres humanos tende à vida eterna, poderíamos considerar então que o espírito humano ele tem elementos dessa natureza, de unidade mínima universal. Consideremos então o infinitesimal como um dos elementos disponíveis no espírito humano, já que tende à vida eterna e a uma infinita capacidade de armazenamento de memória. Vale lembrar que essas unidades mínimas universais, que é 1 dividido por infinito, também chamadas de infinitesimais, são unidades para qualquer tipo de grandeza física, não apenas massa, mas também distância, velocidade, força, tempo e muitas outras grandezas que são apresentadas na natureza. Como o espaço também pode ser infinitamente dividido, temos que a variação numérica espacial pode provocar uma curvatura no espaço. Também as velocidades podem ser extremamente altas e pequenas. E não só isso, o tempo, sendo subdividido infinitamente, geraria unidades mínimas universais de tempo. São unidades temporais. E a partir daí, essas relações caóticas poderiam, através da magnificência, estarem estabelecendo uma alteração numérica. Essa alteração numérica poderia gerar, pela magnificência, uma viagem no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. E quanto à curvatura de espaço, seria possível tornar algo mais perto ou mais distante, tornar algo maior ou menor, enfim, transformar uma superfície que é plana em esférica, ou uma superfície que é esférica em plana. Isso tudo seria possível, não baseado somente na magnificência, mas sim no poder não empírico, tal como o sistema de duas naturalizações, o sistema de alterações magnificenciais, que são poderes complexos que estariam possibilitando tal propriedade, tal efeito. Considerando que os números podem ser alterados por magnificência, ela pode gerar uma série de efeitos, uma série de poderes. Ela pode multiplicar, ela pode curvar o espaço, distância e ângulos para mais ou para menos, não só porque o número pode ser alterado, mas também porque curvar o espaço não é exatamente uma ação ou execução, sendo o espaço vazio apenas um nada. Pode ocorrer também através
através da alteração numérica, gerar portais dimensionais, pois alterando a distância e o ângulo ao longo da quarta dimensão, poder-se-ia também abrir uma ligação para qualquer lugar, além do teletransporte, que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que em portais o objeto tem que se mover, já em teletransporte o portal é que se move. Também é possível, a partir da alteração numérica, estabelecer um fenômeno de atração ou repulsão, tal como a gravidade e a eletricidade e a radiação, apenas alterando-se a distância dos corpos aceleradamente. Pode-se também subdividir o espaço, criando outra dimensão. Pode-se também fazer um corpo se apresentar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Também, através das alterações numéricas, através da magnificência, é possível realizar um poder de telecinese alterando a posição de um corpo. E também, entre muitos efeitos, é possível também viajar no tempo, pois alterando os números através da magnificência, as grandezas temporais, a grandeza do tempo pode ser alterada também. E, entre outras coisas, estabelecer novas propriedades de interação de matéria e energia, criando até diferentes naturezas, inclusive formas sobrenaturais de fluxo de energia. Enfim, a própria natureza dos objetos que conhecemos, elas foram estabelecidas assim. Todas as propriedades que nós conhecemos foram estabelecidas pela magnificência. Quando você tem a propriedade de que um corpo não ocupa dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, é porque eles, quando foram criados com essa propriedade. Podemos estar aqui concluindo, na verdade, a ideia de que a magnificência possibilita a viagem no tempo e vice-versa, porque a viagem no tempo possibilita a magnificência. E as contas caóticas são um desses recursos que chegam na propriedade caótica. Na propriedade caótica devido a relações entre o infinito e o infinito. Porém, existem outras relações caóticas, como a determinante de ciclo temporal. É um fenômeno que faz uma cópia dela mesma do futuro. Ela vai ser como era e era como vai ser. Isso gera uma relação caótica. São entre esses fenômenos nós temos várias classificações: naturalização espontânea, naturalização simples, definição de coexistência. E também existe uma outra relação caótica que não é através nem de determinante de ciclo temporal, nem através das contas caóticas. Seria a relação caótica possibilitada através da ática. É um sistema que utiliza portais dimensionais e que estabelece uma propriedade que possibilita acesso a uma dimensão caótica. Porém, isso pode ficar para o próximo vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe.